Boa noite, amigos, amigas. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez no nosso Cantinho de Jesus para podermos estudar um pouquinho sobre a nossa caminhada e à luz desse ensinamento do nosso Divaldo, da Joana de Ângeles. Lembrando que esse livro, Messe de Amor, foi o primeiro da lavra do nosso querido amigo. Muito obrigado aos dois. Nós hoje vamos trabalhar a lição número 25. Doações. A gente sabe o que é doação? O que entendemos por doação? Como é doar? A gente doa bem? A gente recebe bem? São algumas questões que a gente sempre traz, porque nós estamos na filosofia espiritualista. Todo mundo lembra disso? Aqui é um lugar de pensar sobre o saber, buscar nesses saberes, que a gente sabe que foram espíritos que têm todo o carinho conosco, que envia para nós. Então, Joana de Ângeles, desencarnada, traz para a gente uma ideia sobre doação. É essa a ideia que nós vamos trabalhar hoje. E ela começa dizendo assim: desejando atestar a própria renovação, há muitos cristãos novos que se acreditam modificados, porque podem despojar-se de alguns bens materiais excedentes. Há muitos cristãos novos que se acreditam modificados, porque podem despojar-se de alguns bens materiais excedentes. E ela fala, eles desejando atestar a própria renovação, fazem isso. E ela continua dizendo assim, que eles dispõem-se a cooperar com a instituição cristã e colocam uma parcela de recurso financeiro à disposição. Todavia, não transigem, não fazem acordo quanto ao programa de aplicação que desejam imprimir. Inicialmente, esses cristãos novos discordam do planejamento anterior se a casa está em construção. Sugerem alterações. Olha que interessante que ela traz. Se eu estou colaborando, eu tenho direito de escolher, de mandar, de dirigir, porque faz parte aquela reforma, aquela melhora, aquilo que está acontecendo, ali tem meus recursos. E aí eu me aproprio do direito de decidir. Esses detestam a direção interna da entidade. Quando contrariados, se a casa abriga necessitados. Gostariam de fazer algumas modificações. Como eu doei alguma coisa, eu posso opinar com relação a isso. Eles esperam subserviência dos que ali mourejam. Sentem-se donos do estabelecimento. Olha como é que a doação sobe a cabeça, não é? Como é que a doação sobe a cabeça. Qualquer coisa que eu dou, tempo, dinheiro, bens, eu desejo também participar da direção, da escolha das ações que a casa vai realizar. E a Joana continua dizendo que são, a rigor, muito gentis, mas intransigentes. Muito gentis, solícitos, atenciosos, mas tem que ser do jeito que eu acho. Acreditam na caridade, que praticam. Caridade que praticam. No entanto, exigem obediência. Se eu estou fazendo alguma coisa para a casa, tem que me obedecer. Tem que ser do meu jeito.
E aqui a Joana fala, né? Exigem obediência em troca da minha doação. Supõem-se realizados e, consequentemente, aguardam um lugar de ventura a que não fazem jus. Olha como é que tem popularmente a gente diz, né? Viajou na maionese, não é assim? Viajou. Supõem-se realizados. Eu dou, eu vou, eu participo e, consequentemente, aguardam um lugar de ventura a que se não fazem jus. Aí eu lembro do livro Voltei. Quem não leu, leia. Psicografia do Chico, ditado pelo irmão Jacó. E lembrando para alguns, né, a maioria conhece, mas o irmão Jacó era Frederico Figner, um ilustre judeu que saiu da Europa, veio para os Estados Unidos, lá encontra Thomas Edison. Conhecem, gente? Thomas Edison. Encontra com Thomas Edison. Compra na mão dele um gramofone e um gravador de disco. E vem fazendo aqui esse trabalho lá da América do Norte até chegar na Bahia, da Bahia ele desce até o Rio de Janeiro. E esse nosso querido irmão Jacó, Frederico Figner, ele cria a maior indústria fonográfica da América do Sul. Os mais velhos vão lembrar. A empresa se chamava EMI Odeon. EMI Odeon. Lembram? As bolachas, não era assim? Os discos. Era do nosso querido Frederico Figner. E ele se torna espírita. E sobe as ladeiras do Rio, entregando cesta básica. Tinha uma oratória bacana, ajudava todo mundo, aquela coisa sensacional. E ele combina que quando ele desencarnasse, ele escreveria um livro para nós espíritas, contando como é que foi a passagem dele. Ele praticamente construiu todo o parque gráfico da FEB. Porque o homem tinha muitos recursos para ajudar, e ele ajudava mesmo. Foi quase presidente, se não me engano, presidente, acho que foi presidente da FEB, né? E que trabalho sensacional. E é interessante que ele, tão convicto que na época da gripe espanhola, ele cedeu a sua casa para receber os doentes. E ninguém da família dele pegou a gripe. E ele ajudou todo mundo. Quem for ao Rio de Janeiro, lá ainda tem a Mansão Figner, que hoje é a sede do SESC, no Rio de Janeiro. E ele, aquele trabalho anos e anos a fio, desencarna, e no seu desencarne vem Bezerra de Menezes e a sua filha recebê-lo. A gente vê que era um homem querido, muito querido. E aí, só que na hora que ele desencarna, ele tem dificuldade. Ele sabia, ele é preparado para tudo, ele sabe como é que as coisas funcionam, mas ele não consegue se desprender das questões materiais. E é interessante que na hora que a espiritualidade leva eles para a beirada do mar, para que aquela brisa, aquele ambiente mais rarefeito, fizesse um efeito naqueles pensamentos, de entender que a partir de então as coisas materiais deveriam ficar para trás. E aí na hora da transposição, da saída daqui, Bezerra de Menezes à frente convoca a todos a pensar no mais alto. E aí na hora que começa a caminhada, tem um pedaço da estrada mais tensa, que eles transpõem a uma ponte, e chegam ao ouvido do nosso querido Frederico Figner e falam assim, olha, agora pense em coisas boas. E ele começa a lembrar das coisas da terra. E aí ele só faz essa transposição pela vontade,
pelo desejo dos companheiros que estavam com ele, que era uma caravana, e ele é levado junto para fazer essa transposição. E chega lá, no destino, uma colônia, e ele começa a perceber que todo mundo tinha em si uma luz, vamos dizer assim, uma áurea, né? Auréola, alguma coisa assim brilhante, e ele não. Ele fica muito incomodado com isso, porque ele achava que pelo trabalho que ele tinha feito aqui, ele chegaria lá iluminado. Mas não foi o que aconteceu com o nosso querido Frederico Figner, com o nosso querido irmão Jacó. E ele começa a se constranger. E toda vez que ele ficava constrangido, ele ficava mais, entre aspas, recluso às coisas materiais. Interessante isso, né, gente? Nós estamos tratando de doação. Que ele se achava na posse de recursos celestiais. A gente dá bens materiais e acha que está ganhando bens espirituais, não é assim? Tem diferença, gente. Tem diferença. E aí ele conversando com o benfeitor, conversando com Bezerra de Menezes, aí fala assim, Jacó, você vai alcançar isso. Ele falou, não, mas todo mundo tem, eu não tenho. Calma, Jacó, você vai alcançar isso. E aí um benfeitor vira para ele e fala assim, Jacó, você não está num lugar bacana? Estou, muito bom. Pois é, você está aqui é pelo seu trabalho. O trabalho, gente, facilita a nossa vida lá. Mas precisamos trabalhar intimamente. O trabalho aqui na seara, querer o bem, ajudar, criamos créditos. Criamos créditos com o trabalho. Mas intimamente também precisamos trabalhar. E o livro vale a pena ler? Vale a pena ler o livro Voltei, porque ele esclarece para a gente o que nos espera. O tipo de trabalho que estamos fazendo aqui. Será que é do fundo do nosso coração? Será que quando a gente doa, naquela peça, naquele recurso, está indo as melhores vibrações junto? Ou eu estou simplesmente descartando algo, desocupando o espaço? A gente precisa, né? Comecei a nossa conversa falando que nós estamos na filosofia espírita. E a gente precisa analisar todos os nossos atos com muito carinho, viu, gente? É o autoconhecimento, é o conhece-se a ti mesmo. Telmo, eu ainda não consigo colocar nesse recurso, nessa peça que eu vou doar, os meus melhores sentimentos. Como eu devo proceder? Continue fazendo do jeito que você faz. Porque em algum momento dessas doações, você vai se sentir aquecido pelo ato. Porque por enquanto a gente entrega por entregar. Mas futuramente a gente vai entregar porque a gente percebe a necessidade do outro. E essas coisas é tão interessante, amigos, a gente pensar na doação, porque quando a gente vai comprar uma roupa, um sapato, alguma coisa, a gente compra dois iguais? Um para a gente e o outro para doar? A gente tem essa prática? Curioso isso, né? A gente compra um novo para a gente e pega o velho e dá para o outro, não é assim? Consegue entender essa reflexão? A gente quer doar. A gente quer doar. Mas a gente não doa o mesmo produto que a gente usa. Muitas das vezes, né? A gente pensa na campanha do quilo que você vai doar, mas a marca do arroz que você doa não é a marca do arroz que você come em casa. A marca do feijão é outra. A do café é outra. Curioso isso, não é, gente? Consegue entender que na nossa mente ainda tem uma dificuldade? Não. O para doar não precisa ser igual ao que eu como. O que eu vou doar não tem que ser novo. São provocações, tá, gente? A nossa mente, provocações boas. Para que na hora que a gente olhe para esse movimento que a gente vai fazer, a gente considere isso tudo. A gente precisa dar ao outro
aquilo que a gente considera valoroso. Aí sim, na hora que você vai comprar, na hora que você vai buscar aquele, ali você já começa a impregnar uma vibração diferente para aquele companheiro que vai usar aquela roupa ou vai se alimentar daquele alimento. Tem uma cena que me incomoda muito e eu tento vencê-la sempre. A gente está num restaurante, numa lanchonete, e a gente percebe uma pessoa em necessidade se aproximando, não é verdade? A gente sempre percebe essa pessoa. E aí, eu, Telmo, gostaria de imediatamente levantar e ir até essa pessoa e perguntar para ela: em que posso te servir? Porque o meu olhar já não detectou que ela é uma necessitada, ou ela tem o desejo de alguma coisa ali e ela não tem o recurso? Eu já não percebo isso? Aquela pessoa tem a necessidade? E aí, o meu desafio é: por que eu tenho que esperar ela pedir? Por que eu tenho que esperar ela se humilhar? Porque pedir não é uma humilhação, gente? A pessoa se rebaixar? Por que eu tenho que esperar ela se humilhar? Por que eu, com o meu olhar cristão, espírita, percebendo aquela pessoa adentrando na lanchonete com uma dificuldade, por que eu já não levanto e vou de encontro a ela? Para que ela não precise passar por essa situação. Consegue entender as provocações que esse tal de espiritismo acontece em mim? Que esse evangelho acontece em mim? Não é? Porque a gente não deve mais esperar o outro chegar nesse ponto. Eu quero ajudar, mas ele tem que pedir. Eu quero doar, mas eu preciso perceber que tem alguém querendo. Desafiador isso, não é, gente? Provocador, né? Aí a Joana continua dizendo: há muitos que doam em nome da integração na fé. Poucos, porém, sabem dar com uma mão sem que a outra tome conhecimento, consoante o ensino evangélico. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Não é assim que Jesus nos ensina? Complicado isso, não é, gente? Complicado isso? Como entender essa fala de Jesus? Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Ele está chamando a nossa atenção para dois pontos interessantes. O que é certo, direito. E o que é equivocado, o esquerdo. O esquerdo não precisa saber. O equivocado não precisa saber. Quem precisa saber e ter a consciência é o pensamento reto. O pensamento ligado ao que é bom. Esse lado direito não precisa se comunicar com o esquerdo. Não necessita. Uma mão sem que a outra tome conhecimento. Um lado sem que o outro tome conhecimento. E aí ela fala, né, que é fácil o desapego ao dinheiro. E diariamente surgem respeitáveis exemplos. Porém, mais importante do que a doação material, como testemunho de aprimoramento íntimo, são a renúncia ao ponto de vista, o combate ao amor, o esforço contra o rancor, a luta sobre o capricho pessoal. Isso é muito mais importante do que a doação material. Isso não quer dizer que é para parar de dar a doação material não, viu, gente? Só que o processo é de transformar, nos transformar, entender essa doação. Em todo lugar se escutam torrentes de anunciados verbalísticos em fidelidade a Jesus. Em todo lugar se escutam torrentes de enunciados verbalísticos em fidelidade a Jesus. E aqui ela usa uma palavra interessante, né? Verbalísticos. Eu só falo. Eu só falo. Torrentes. Muita gente fala. Eu lembro de ele era holandês,
Ele veio para o Brasil e falou assim, nossa, eu acho tão bonito quando vocês viram e falam assim, vai com Deus, fica com Deus, vai com Deus, fica com Deus. Porque a gente não tem essa prática lá não. Essa prática de vocês, eu acho tão belo isso. E aí Joana agora me chama a atenção, será que na hora que eu falo vai com Deus, fica com Deus, está impresso ali esse desejo real de que a pessoa vá acompanhada pela divindade? Será que está impresso ali o meu sentimento para que ela vá? Raros, somente, no entanto, conseguem tal realização pela observância ao conjunto de indispensáveis obrigações. Ignoram que insignificante fagulha pode atear incêndio voraz, como qualquer contato elétrico mal arranjado pode conduzir à morte. Olha que interessante a Joana chamando a atenção que um deslize, um pensamento não saudável, pode botar fogo em muita coisa, queimar um grande trabalho. E ela diz mais, que diante das oportunidades de dar algo que surgem na tua tenda, converte pequenas chamas do orgulho em labaredas disciplinadas e organiza a força vibratória dos impositivos íntimos dirigidos ao bem, para atingir a finalidade do ideal cristão. Olha que interessante, né? Converter pequenas chamas do orgulho em labaredas disciplinadas e organiza a força vibratória dos impositivos íntimos dirigidos ao bem, para atingir a finalidade do ideal cristão, vencendo paulatinamente os monstros da paz interior. Enquanto ofereces vestes e moedas transitórias para aplicação na caridade educativa, crescendo no trabalho anônimo e desinteressado pelo bem de todos, conforme o enunciado kardeciano. Fora da caridade não há salvação. E aqui a gente vai voltar um pouquinho nessa fala dela, porque ela fala que vencendo paulatinamente os monstros da paz interior. Enquanto oferecemos vestimentas, moedas transitórias para aplicação na caridade educativa. E ela chama atenção para o trabalho anônimo. Por que tem que ser eu que fiz? Por que tem que ser eu que fiz? Por que eu quero ter o meu nome ligado a A, a B ou a C? Crescendo no trabalho anônimo e desinteressado pelo bem de todos. E aqui ela eleva o sarrafo lá em cima, né? Ela eleva o sarrafo lá em cima. Tem que ser anônimo, tem que ser desinteressado e tem que ser bom para todos. Olha o nosso aprendizado. E ela fala paulatinamente. Se eu olho para dentro, percebo em mim esses desejos, eu preciso refazer os meus desejos. Porque eles ainda estão querendo reconhecimento. Está querendo reconhecimento. Se eu não quero ter uma ação boa anonimamente, se eu quero aparecer, eu estou equivocado. Estou equivocado. E esse é um grande desafio. Porque fora da caridade não há salvação. Mas aqui a nossa benfeitora eleva a palavra caridade. Porque ela pede que esteja imbuída nessa caridade o sentimento, não o ato de dar. Fora da caridade não há salvação. Eu lembro de um caso interessante. A gente estava distribuindo sopa e tinha um companheiro
que ele estava servindo a sopa. Aí ele pegava a colher, a pessoa chegava na frente dele, ele tum, tum, tum. Aí nós olhamos aquilo assim, falamos, que coisa esquisita. Coisa esquisita. Aí alguém chegou para ele e falou assim, ô fulano, o que você está fazendo? Caridade. É mesmo? Está fazendo caridade? Tô. Eu falei assim, será que você podia olhar no olho da pessoa que você está servindo a sopa? Precisa? Precisa olhar no olho da pessoa? Precisa. Precisa olhar nos olhos. Se possível, muito obrigado. Que eu tenho que agradecer? Eu estou dando a ela a sopa. Ele ficou sem entender. Consegue entender, gente, como que a gente conhece a definição de caridade, mas o processo é muito mais rico do que aquilo que está no dicionário. O processo é muito mais rico. Quando eu desejo fazer alguma coisa, eu preciso enxergar o outro. Eu preciso cumprimentar o outro. Eu preciso ofertar carinho para o outro. Depois, o recurso material. Eu preciso querer o bem daquela pessoa. Eu preciso querer que aquela sopa faça bem para ela. Tudo isso precisa sair de mim, que é uma doação maravilhosa. Aí sim, nós extrapolamos a caridade. Porque além do objeto material, está indo o nosso sentimento, a nossa emoção, nossa luz para aquele companheiro. E aí, foi muito engraçado esse episódio, porque na semana seguinte, quando nós fomos servir a sopa, a fila não andava. A fila não andava. Porque o companheiro passou a semana inteira digerindo aquela sugestão do companheiro, e na hora que ele chegou para distribuir, ele dava um sorriso. Que bom que a senhora veio. A senhora quer do fundo ou só quer de cima? A senhora quer meia colher ou colher cheia? Muito obrigado a senhora ter vindo, viu? A senhora é muito importante para mim. E a fila não andava. Aí a gente ficou assim, agora fala com ele para a fila andar ou não? Não é? Mas você percebe que mudou toda a fisionomia, o jeito dele doar. Além da sopa, né? Daquela colher de sopa, ele estava entregando a ele. Cada um que passava, ele doava a si para aquela pessoa. E está lá até hoje, se doando para todos que ali passam para tomar a sopa. Muito obrigado, que Jesus abençoe, que a gente tenha uma excelente noite, boa